Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin, capítulo 25. Orientação por meio de profecias. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14:1. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? 1 Coríntios 12:29. Paulo, falando para os presbíteros da igreja em Éfeso em sua mensagem de despedida, disse: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, 22 e 23. No capítulo 21, em sua jornada, Paulo desembarcou em Tiro, onde o navio seria descarregado. Lucas, o escritor de Atos, estava com Paulo e escreveu: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo continuou sua jornada. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos esta palavra, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, do 8 ao 14. Alguns pensaram que Paulo tinha se equivocado. Entretanto, quando Paulo foi para Jerusalém e foi preso, Jesus permaneceu com ele durante a noite. Ele apareceu para Paulo em uma visão, mas não repreendeu. Jesus não disse a Paulo que ele tinha errado. Ele disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23:11. Não, Paulo não se enganou. O que Deus estava fazendo era preparando-o para aquilo que estava diante dele. Perceba que temos 2 coisas diferentes operando aqui. Primeiro, o dom de profecia. E segundo, o ministério do profeta. São coisas diferentes. É um problema confundir as 2 situações. No entanto, isso acontece com frequência. O fato de alguém profetizar não faz dele um profeta. A palavra de Deus ensina claramente que todos devem desejar profetizar. Vê 1 Coríntios 14:1. Entretanto, se apenas profetizar fizesse de você um profeta, então poderia parecer que o Senhor estaria dizendo que todos deveriam desejar ser profetas. Ainda assim, Paulo perguntou: São todos apóstolos? São todos profetas? 1 Coríntios 12:29. A resposta é não. Como nem todos podem ser profetas, Deus não diria que as pessoas têm de buscar uma coisa que não podem conseguir. O simples dom de profecia é ministrado aos homens para edificação, exortação e consolo. Vê 1 Coríntios 14:3. Profecia é uma expressão sobrenatural em uma língua conhecida, a própria língua. Falar em línguas é uma expressão sobrenatural em uma língua desconhecida, uma língua que você não conhece. A profecia pode ser usada em oração, assim como as línguas. Algumas vezes, quando você está profetizando, parece que há 2 de você. Para mim, é como se eu estivesse de pé ao lado de mim mesmo. Você pode ver o que está acontecendo, está vindo do seu homem interior, de onde o Espírito de Deus que profetiza habita. Eu ouço com os meus ouvidos naturais o que ele diz. O ofício do profeta. Existe o ofício do profeta. Sem entrar em detalhes a respeito, vamos tocar num assunto rapidamente no que se refere à orientação. Aquele que é profeta exerce esse ofício e usa essa ministração. Outros dons espirituais além da profecia devem operar em seu ministério. O simples dom de profecia, conforme já mencionei, ministra aos homens trazendo edificação, exortação e consolo. No simples dom de profecia não há revelação do futuro ou predição. Entretanto,
No ministério do profeta há revelação do futuro e predição. Um profeta tem os dons de revelação, que são a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, em operação juntamente com a profecia. É importante perceber que as coisas espirituais podem ser mal administradas da mesma forma que as coisas naturais. Alguns colegas nunca perceberam isso. Eles pensam que só pelo fato de serem espirituais, essas coisas têm de ser perfeitas e não podem ser mal administradas. Conheço pessoas que eram ricas e agora estão falidas porque ouviram alguém profetizar sobre como deveria investir seu dinheiro. Lembro-me de um senhor que estava em uma das minhas reuniões. Eu sabia quem era ele, mas não o conhecia de fato. Não sabia que ele nunca fechava um negócio sem consultar certo profeta para que lhe dissesse o que deveria fazer. Então eu disse a ele: percebo que tenho de dizer isso a você. Você vai perder tudo o que você tem e ficar falido se continuar ouvindo a quem quer que o esteja aconselhando. Ele não me ouviu. Esse pobre companheiro que era muito rico perdeu a casa e tudo que possuía. Eu vi isso acontecer não só uma vez, mas várias. Tenho visto pastores que têm perdido seus ministérios por causa de profecias equivocadas. Por isso você tem de julgar as profecias pela palavra de Deus. Se a profecia não está em linha com a palavra de Deus, não está correta. Em segundo lugar, você deve julgar as profecias pessoais de acordo com aquilo que você tem no próprio espírito. Se você não tem algo em seu próprio espírito, não aceite uma profecia pessoal. Tenho viajado há anos de forma extenuante pelo ministério. Em todo lugar que vou, há sempre alguém que tem uma palavra do Senhor para mim. Algumas vezes 2 ou 3. Em todos esses anos, apenas 1 ou 2 delas estavam corretas. Não construa sua vida com base em profecias. Não conduza sua vida por profecias. Construa sua vida na palavra. Deixe com que essas outras coisas sejam secundárias. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. As pessoas às vezes dizem: bem, se Deus está dizendo isso, essa palavra tem de estar certa. Você precisa perceber que não é exatamente Deus fazendo isso. É o homem profetizando sob a inspiração do Espírito Santo. Qualquer coisa com a qual o homem esteja relacionado não é perfeita. O Espírito de Deus é perfeito. Os dons do Espírito por si só são perfeitos. Mas eles nem sempre são perfeitos em suas manifestações, porque se manifestam por meio de vasos imperfeitos. Essa é a razão pela qual a profecia e as línguas com interpretação precisam ser julgadas pela palavra. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 e 30. Tratando-se de profetas, falem. A Bíblia está tratando aqui sobre profetas, não apenas alguém que profetiza. Não aceite uma coisa somente porque um profeta falou. Isso deve ser julgado de acordo com a Bíblia. Nós não julgamos as pessoas, julgamos o que foi dito. Perceba agora o versículo 30. Se porém vier a revelação a outrem ou outro profeta, profetas têm revelações. Outras pessoas podem ter revelações ocasionalmente, mas os profetas têm um ministério que segue essa linha. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, 32. Alguns têm dito: Deus me fez fazer isso, eu não pude evitar. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Isso significa que as pessoas não deveriam dizer isso, pois essas coisas vêm do seu espírito e está sujeita a ele. O dom de línguas e sua interpretação e a profecia atua sob a unção do Espírito. E pode ser que Deus, por meio desses métodos, nos dê uma palavra de conhecimento ou de sabedoria ou revelação conforme precisarmos. Entretanto, nós iniciamos a operação da profecia. Nós iniciamos a operação das línguas da interpretação. Nós somos aqueles que precisam falar. Muitas vezes, quando o Espírito de Deus está se movendo, qualquer um que possa profetizar pode fazê-lo, mas isso não significa que deva. Além disso, quando o Espírito está em manifestação, qualquer um que é usado no ministério das línguas e da interpretação poderiam falar, mas isso não significa que ele deva falar. Tenha a unção do Espírito para fazê-lo, caso contrário, apenas deixe que Deus se mova por meio de alguém que a tenha. Dirigi uma reunião de 7 semanas em uma igreja anos atrás. Em cada uma das noites, por volta do mesmo horário, no mesmo lugar, quando estávamos prontos para colher as ofertas, uma mulher levantava e falava em línguas.
Ela dizia a mesma coisa em línguas toda noite. Depois de um tempo eu já podia dizer as mesmas coisas em línguas que ela dizia. Se ninguém mais interpretasse, ela faria. Era como se alguém derramasse um balde de água fria na multidão. Aquilo enfraquecia o culto. O pastor me pediu que ensinasse na escola dominical enquanto ele estava fora da cidade. Isso era incomum, mas finalizei a aula antes de a sirene tocar. Um dos diáconos disse: "Irmão Hagin, posso lhe fazer uma pergunta?" "Pode." Pensei que seria relativa à lição. Então ele disse: "Quando mensagens em línguas com interpretação são dadas no culto público, elas não deveriam ser uma bênção para a congregação? Elas deveriam enfraquecer o culto?" Aquela querida mulher estava sentada bem à minha frente. "Isso está fora da lição. Eu preferia não entrar nisso agora", eu disse. Mas alguns outros líderes da igreja insistiram. "Irmão Hagin, nós gostaríamos que você respondesse." Então eu disse: "Se for do Espírito Santo, vai levantar o culto, não vai colocá-lo para baixo." Aquela mulher foi inteligente o suficiente para captar aquilo. Ela veio até mim e disse: "Eu tenho errado, não tenho?" "Sim, a senhora tem errado." "Eu sabia disso o tempo inteiro", ela respondeu. "Havia um testemunho em meu interior que me dizia isso, mas eu queria ser usada por Deus. Vou parar com isso." "Obrigado. Você de fato é uma bênção para a igreja", eu disse. Outros teriam se chateado a respeito, dizendo: "Eles não querem que Deus se mova." Algumas vezes colegas falam assim, como aquela mulher, sem a unção do Espírito. Isso não tem a ver com o fato de as línguas faladas pela mulher serem reais ou não. Elas eram verdadeiras, todavia estavam em uma operação imperfeita, estavam sendo mal administradas. Eu admoesto as pessoas a serem muito cautelosas com as profecias pessoais. Muitas pessoas têm naufragado e sido arruinadas por não terem sido cautelosas a respeito de profecias. Não se case porque alguém profetizou que você deveria. Eu já vi muitos casais ao longo do tempo que dizem ter sido unidos por uma profecia. Nunca vi um desses casamentos funcionar bem. Lares têm sido despedaçados por palavras que dizem ser profecias. Ademais, não entre no ministério porque alguém profetizou que você deveria. Busque em seu interior a direção para si mesmo. Então, se uma profecia confirmar aquilo que você já tem, tudo bem. Jesus me disse quando ele apareceu naquela visão em 1959. Se a profecia confirmar aquilo que você já tem, aceite. Se não, não aceite. O Espírito Santo disse: "Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado." Atos 13:2. Ele já os tinha chamado. Era apenas uma confirmação disso. Na última igreja que pastoreei, havia um jovem que tinha uma beleza em seu espírito. Minha esposa disse: "Eu creio que a mão de Deus está sobre ele. Deus está chamando para o ministério." Ao que respondi: "Tenho essa convicção em mim mesmo, mas não vou chamar ninguém. Não vou dizer a alguém que ele é chamado, mesmo que eu saiba que sim." Por isso, quando alguém entra no ministério, nem sempre é fácil permanecer. Paulo disse ao jovem ministro Timóteo: "Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus." 2 Timóteo 2:3. Quando o caminho ficar difícil, e ficará, você pode ter a vitória, mas as coisas ficarão difíceis e alguém que não está convencido do próprio chamado pode dizer: "Eu só entrei porque papai disse assim", ou "alguém profetizou para mim", ou "nem sei ao certo se sou chamado ou não." Mas alguém que apresenta essa dedicação do próprio Espírito, que sabe que Deus o chamou, vai permanecer firme mesmo passando pelo fogo ou pelas altas águas. Então eu não disse nada àquele jovem. Mas em uma noite de domingo, estávamos todos orando em volta do altar. Circulei e impus as mãos sobre as pessoas para orar conforme Deus orientava. Parei ao lado desse jovem que estava ajoelhado no altar, em intensa oração. Abri minha boca para orar, mas ouvi estas palavras saindo dela: "Esta é a confirmação daquilo que eu lhe disse às 3h desta tarde, enquanto você orava em secreto. Você pediu uma confirmação e aqui está. Era eu quem falava com você." Após o culto de oração, eu perguntei: "Você estava orando em secreto às 3h da tarde, hoje?" Eu só queria checar se estava errado, pois queria me consertar. Se eu tivesse me enganado, somente admitiria: "Eu errei." Não tenha medo de dizer "eu errei." Quando comecei a aprender a dirigir, errei algumas vezes e acabei subindo no meio-fio. Mas eu não parei só porque errei. Você parou?
Nós deveríamos ter esse mesmo senso no que se refere às coisas espirituais. Só porque errei não quer dizer que eu devo parar. Vou continuar, somente vou me certificar de que eu não erre de novo. O jovem disse: sim, eu estava orando. Sabe, irmão Hagin, eu senti por algum tempo que Deus tinha um chamado em minha vida, mas eu não disse nem sim nem não. Então eu estava há um tempo orando, meditando, lendo a Bíblia, esperando em Deus. Senti o Senhor falando comigo e dizendo: eu chamei para o ministério e vou confirmar isso hoje à noite no culto. Mas eu não sabia como ele faria. Lembre-se, se não testificar ou confirmar algo que você já tem, não aceite uma profecia pessoal. Enquanto o dom da profecia estiver no âmbito de falar aos homens para edificação, exortação e consolo, é maravilhoso. Encoraje isso. No entanto, muitas vezes alguém que profetiza pode ver um profeta com uma palavra de conhecimento e então começa a pensar: eu profetizo, então eu posso fazer isso. Dessa maneira, ele se move do lugar no qual deveria estar para o outro âmbito no qual ele não deveria estar. Uma mulher veio até mim em um dos seminários que sediamos em Tulsa. Junto com ela veio um grupo de uma cidade próxima e disse: irmão Hagin, tudo isso é novo para nós. Em nossa cidade temos um grupo de oração semanal. Nós queremos perguntar a você algo sobre isso. Alguns pensam que estou errada, mas eu não acho que o que estamos fazendo está certo. De fato, nem sei se posso chamar de um culto de oração. Tudo o que eles fazem é impor as mãos uns sobre os outros e profetizar. Eles passam a tarde inteira profetizando uns aos outros. E eu nunca recebo nada, somente profecias ruins. Eles profetizaram que minha mãe morreria em 6 meses. Isso foi há 18 anos e ela não está morta. Depois profetizaram que meu marido me deixaria. Ele não é salvo, mas é um bom homem e eu o amo. Ele é um bom provedor. Nós não temos problemas. Esses são apenas 2 exemplos. Eu sempre recebo profecias de que algo ruim vai acontecer, mas nada ruim nunca aconteceu. Eu disse: e nem vai acontecer. Você é uma filha de Deus. Ela perguntou: isso não é um equívoco? Sim, é verdade, respondi. Precisamos reconhecer essas 2 coisas. É muito fácil bebês espirituais serem mal conduzidos e mal orientados. Podemos sair da trilha. Por isso Paulo escreveu à igreja de Corinto a respeito dessas coisas.